Capítulo 713, Desespero 1. Graças aos deuses você ainda está viva, Yondra, disse entre suspiros e gagueira. A ferida sendo cauterizada a impediu de sangrar, mas ela ainda sentia toda a dor que essa ferida implicava. No entanto, não foi o buraco do tamanho de uma bola de tênis em seu peito que atingiu-lhe como um punho no estômago, mas sim o colapso do núcleo de mana. Ele se recusou a se render, usando o revigoramento para reabastecer sua resistência em mana, mas sem sucesso. Seu núcleo de mana azul continuava vazando tudo que ele lhe dava e já estava ficando oceano. Sinto muito. Devíamos ter fugido como você queria. Lágrimas de dor e arrependimento escorreram por suas bochechas, enquanto tudo que ele podia fazer era aliviar a dor de seus últimos momentos. Não, havia golems esperando por nós. No momento em que piscarmos, eles teriam nos prendido com suas matrizes, só poderíamos voltar. Lit respondeu. Yondra ergueu a mão na tentativa de alcançar sua bochecha. Lit se abaixou para tornar as coisas mais fáceis para ela enquanto segurava sua mão com a sua. Por favor, diga aos meus filhos que não os abandonei e que meus últimos pensamentos, mesmo esta última carícia, foi para eles. Diga a eles que sinto muito por nunca poder ser a mãe que eles mereciam. Eu desperdicei minha vida, sempre dando prioridade para as coisas erradas. No final, eu decepcionei todo mundo. Minha família, Rainer, até você. Se eu pudesse ter mais um ano? Chance? Respiração? Lit nunca saberia o que Yondra Mefal estava prestes a dizer, nem se importava. Tudo que importava era que ela tivesse morrido em seus braços, chorando, depois que tudo o que ela tinha precioso foi tirado dela. Nem mesmo a morte poderia fazer o desespero desaparecer de seus olhos ou rosto. Lit armazenou seu cadáver dentro de sua dimensão de bolso antes de ir para o lado de Moronk. Você acabou de brincar de gangá? Perguntou Lit. Ele sabia que tal quantidade de sangue não era suficiente para matar uma besta imperador, e quando ele olhou para seus dois camaradas caídos com visão da vida, o vigor do tirânico não era o que Lit esperaria de um homem moribundo. Sim, e obrigado por nada, idiota. Enquanto você estava bancando o herói, eu estava trabalhando para sangrar o suficiente para enganar aquele idiota sem morrer. Acho que ele não deve saber que os tirânicos têm dois corações. Perder um é doloroso, mas não letal. A propósito, eu preciso de comida ou morrerei de verdade. Para curar essas feridas, preciso de energia e aquele filho da puta roubou tudo que eu tinha, exceto minhas armas. Ele mostrou a Lit os dois orifícios nas lâminas de metal. Gira os havia deixado pensando que haviam sido danificados além do reparo. No entanto, Moronk só precisava embainhá-los e desembainhá-los novamente para devolvê-los à condição de hortelã. Normalmente, eu diria a Lit que o truque por trás das lâminas aparentemente indestrutíveis de Moronk está em suas bainhas. Como ele nos disse no acampamento, eles são parte de suas armas encantadas, então os cristais de mana e seu pseudonúcleo estão realmente lá. As lâminas são apenas uma extensão que pode ser regenerada desde que as bainhas permaneçam intactas. No entanto, não acho que Lit se importe com isso agora. A morte de Yondra o abalou bastante. Solos pensou. Lit deu ao tirânico muitos alimentos, enquanto sua mente não conseguia parar de relembrar a morte de Caro, a morte de Nana e a sua própria. A expressão de Yondra era a mesma de Lit quando olhou para o cadáver de Caro através do vidro do obituário para identificá-lo. A memória de seu próprio reflexo ainda o assombra até hoje. Nosso acordo está cancelado, foram as primeiras palavras que Lit disse quando saiu de suas próprias memórias. Sem a varinha, não há saída a menos que resgatemos Flória. Ela não vai embora sem Kila e nem eu. Você tem duas escolhas. Você pode ficar aqui sozinho e morrer de fome ou pela mão do Odil ou pode me ajudar. Isso não é exatamente uma escolha, Moronk disse enquanto terminava sua refeição. Eu vou te ajudar, mas como não temos muito tempo, você deveria me encher de energia. Toda essa luta me deixou exausto. Lit revigorou Moronk a si mesmo, imaginando quantos usos de sua técnica de respiração ele ainda tinha. Qual é o plano? O tirânico perguntou. Primeiro, vamos verificar a ala da prisão.
Se meus amigos ainda estiverem lá, nós os resgatamos e voltamos aqui. Se não, temos que encontrar e destruir o reator de mana. Sem ele, o Zodi não tem chance contra verdadeiros magos que podem usar magias acima do nível 3. Moroka sentiu e usou um pouco de sua nova mana para consertar sua armadura. Antes de partir, eles revistaram o corpo da professora Eucas, descobrindo que Gira já havia levado tudo, exceto suas roupas. Eles seguiram a trilha de câmeras quebradas até a prisão, mas Lee não precisou entrar para saber que era tarde demais. Não havia assinatura de energia dentro, nem mesmo o carcereiro Golem sobre o qual Rainer havia falado. Parece que essa merda atingiu o ventilador. Eles têm tudo o que querem. Sinto muito pelos seus amigos, Moroka disse. Sua voz era honesta e sua dor sincera. Sem um mestre de forja real, eles estavam tão ferrados quanto os assistentes. Ainda não acabou, Lee respondeu. Eu sei o caminho para o andar de baixo e nós dois podemos ver o reator de mana. Siga-me. Eles correram pelos corredores, seguindo as instruções de Elcas que Lee havia copiado dentro da Soluspédia. Meu plano é o seguinte. Se em nosso caminho não encontrarmos o lugar onde os corpos sobressalentes estão mantidos, destruiremos o reator de mana, massacraremos todos os Odin e esperaremos até que o gás nocivo desapareça. Se encontrarmos o laboratório e meus amigos ainda estiverem vivos, seremos forçados a nos separar. Você cuida do reator e eu salvarei. Eles pensam que você está morto e se mantivermos as coisas assim, eles não vão ver nosso plano até que seja tarde demais. É por isso que você não está mais destruindo os dispositivos de vigilância. Moroka perguntou. Sim. Eles estarão muito ocupados discutindo e preparando o procedimento de troca de corpo para olhar no espelho de vigilância. Se eu fosse destruir mais dispositivos, eu poderia acionar algum alarme e alertá-los. Dessa forma, saberemos que nosso disfarce explodiu no momento em que um golem aparecerem na nossa frente. Não seria ruim. Muito pelo contrário. Eu poderia piscar através de seu portão e chegar ao meu destino. Com todos os olhos em mim, você estaria livre para continuar com nosso plano. Você está brincando comigo. Como é que eu vou abrir portas e outras coisas sozinho? Não sou nenhum mestre de forja, seria melhor mudar nossos papéis. Vou ajudar seus amigos e você derrubar o reator, Moroka disse. Sim, certo. Quanto tempo você acha que pode durar contra alguém com mana infinita? Lee respondeu. A propósito, quais são as suas especializações? Mago de batalha e mago de guerra. Fui forçado a comparecer ao maldito Grifão de Fogo para aprender os níveis superiores de feitiços porque meu pai não podia se incomodar comigo. Deuses, você é realmente inútil. Concentre-se mais na criação e menos na destruição, se quiser que alguém o desperte. No momento, você é apenas um desastre ambulante. Lee conhecia apenas alguns feitiços das especializações de Moroka, mas todos eles podiam ser facilmente voltados contra seu próprio lançador pelo arranjo verde. Se a situação for difícil, podemos nos separar. Solos propôs. Eu poderia ir com Moroka e ajudá-lo a abrir as portas e desligar as matrizes. Capítulo 714, Desespero 2. De jeito nenhum. Lee recusou a oferta de Solos de cara. Para ter uma chance, preciso estar a 200%, o que significa que preciso de sua inteligência e ajuda. Não me fale sobre as consequências que revelar sua existência pode causar. Enquanto corriam pelos corredores, Lee e Solos revisaram sua luta com Gira, notando várias coisas fora do lugar. Porque eles enviaram apenas um Odi para nos derrubar e como ele foi ligado ao reator de mana. Lee ponderou. Eu duvido que eles possam ter feito muitas esferas capazes de criar o arranjo verde. Mesmo se o fizessem, dar a alguém mana infinito e conjurar um arranjo tão poderoso é algo que nem mesmo minha forma de torre pode alcançar. Provavelmente, é necessária a produção total do reator de mana e do geyser para abastecer apenas uma pessoa. Quanto ao Link, me bate. Se eu tivesse que dar um palpite, diria que eles forjaram seus corpos.
Afinal, a razão pela qual o procedimento de nos espécimes falhou foi que eles não tinham mana suficiente para alimentar os encantamentos, mas se parte do processo de forja lhes der acesso à mana infinita, o problema está resolvido. Lit completou a frase por ela. Isso também significa que todos aqueles ligados ao reator de mana não podem deixar Kula sem obter um novo corpo primeiro, já que sua sobrevivência depende de um suprimento constante de mana. Quanto mais eles desciam, mais claro Lee conseguia ver o reator de mana. Era uma estrutura gigante, com pelo menos 30 metros de altura, colocada bem no meio do geyser mana natural. De alguma forma, o reator sugou a maior parte do geyser, o que explica porque, apesar de estarem bem no meio de um dos fenômenos naturais mais poderosos de Mogar, todos os seus sentidos místicos funcionaram, enquanto na mina de cristal Lit solos foram cegados. Acho que isso também explica onde Odin encontrou tantos cristais. Este lugar tinha que ser uma mina no passado. Lee pensou, enquanto observava o fluxo constante de energia mundial sendo sugado e girado dentro do reator. Lee não conseguia ver como tinha o formato, apenas como a energia se movia dentro do dispositivo. A energia mundial foi então dividida em todos os seus componentes antes de ser remontada na forma de mana puro. O processo era intrigante, mas Lita estava mais preocupado em procurar as assinaturas de energia de Kila e Gloria. Ele estava com medo de chegar tarde demais, de ver sua expressão fixada pela morte em um estado de puro desespero, como havia acontecido com Yondra. Pior ainda, ele estava com medo de chegar a tempo de ver seus corpos perfeitamente bem, mas ocupados por outra pessoa. Lit não hesitaria em matar alguém que estava apenas pegando emprestado a aparência de Gloria, mas ainda assim seria a prova de que ele estava tão indefeso agora quanto estivera na Terra. Calma, o procedimento de troca de corpo está fadado a ser difícil. Ninguém pode remover as armaduras Skinwalker exceto seu portador, então eles provavelmente deixarão Gloria e Kila para o final. Isso, ou eles vão quebrar meus protótipos com sua matriz ridícula. Maldito seja eu e minha avareza. Por que não preparei algo melhor para eles? Pensamento de Lit. Quando chegaram ao quinto andar subterrâneo, os dois Rangers perceberam uma vibração estranha passando pela estrutura de metal que os cercava. Lit também ouviu gritos abafados, mas Solos e Morok confirmaram que o corredor estava realmente silencioso. Lita estava se sentindo estranho desde que descobrira ser capaz de entender as palavras das vítimas do Odin, mas agora essa sensação estava ficando mais forte a cada passo que dava. Algo estava se mexendo dentro dele, quase despertando sua memória sobre isso, mas toda vez que ele estava prestes a reconhecê-lo, a sensação parava. Foi como ouvir um som familiar, mas apenas as primeiras notas, tornando muito mais difícil lembrar o nome da música. No sexto andar subterrâneo, Lit quase ficou tonto. O barulho em sua cabeça estava se tornando insuportável e nem mesmo seus ouvidos funcionavam. O lado bom era que eles haviam atingido o nível do reator de mana. Ambos os Rangers podiam ver claramente a distância e estavam perto de seu destino. O estômago de Lit estava se revirando porque eles ainda não haviam encontrado nenhum vestígio de seus amigos. Por razões de segurança, as escadas que conduziam aos níveis superior e inferior localizavam-se nas extremidades opostas de cada andar. Ele esperava encontrar Gloria olhando através das paredes, do teto e do chão ao descer, mas a realidade provou que ele estava errado. Lita estava prestes a pedir a Solos uma análise da situação deles quando percebeu que todas as sombras que as luzes projetavam agora estavam cheias de bocas e olhos raivosos. Eles apareciam e desapareciam toda vez que ele piscava. Mais uma vez, Lit foi o único que parecia ser capaz de perceber o estranho fenômeno. Para piorar as coisas, agora o chão tremia tanto que os Rangers pensaram que um terremoto estava prestes a acontecer. Não se preocupe com eles, Lit. Se algo ruim tivesse acontecido com Gloria e Quilla, nós sentiríamos. Ela disse, tentando acalmá-lo. Isso é besteira e você sabe disso. Quando meu irmão sofreu acidente de carro, a única coisa que senti foi a vontade de pegar um táxi e ir trabalhar. Onde diabos eles estão?
Acho que está em algum lugar perto do reator. De acordo com Kala, os Odi lançaram as bases para o processo de se tornar um lixo, então podemos assumir que o reactor funciona de forma semelhante a um filactério. Solos disse. Eles não usaram para vencer a guerra porque quanto mais longe se afastam, mais fracos se tornam. Arrancar a força vital de alguém e substituí-la inteiramente é uma tarefa gigantesca, a par de dividir e remover o núcleo de mana como um lixo faz. Eu acho que o laboratório onde eles forjam golems, usam o processo fusão de vida e realizam a troca de corpos estão todos perto do reator, para maximizar suas chances de sucesso. Com base no que aconteceu com Kala e o que sabemos sobre Forja, eles só têm uma chance para cada corpo. Não há reformulações. Lita agradeceu, concentrando-se ainda mais na visão da vida enquanto explorava os arredores. Ele preferia uma dura verdade a um pensamento positivo. O reator era um farol, os Rangers não precisavam ler os sinais para saber para onde ir. Para desespero de Lit, a porta que levava ao destino foi bloqueada por 2 golems. Claramente, os Odi eram pelo menos tão paranoicos quanto ele e não estavam dispostos a correr nenhum risco de que seu plano improvisado de ressuscitar sua civilização fosse arruinado só porque haviam contado erroneamente os macacos sem pelos. Porra, temos que lutar contra eles 1 a 1. Não estou muito preocupado com a ideia de enfrentar um golem novamente, tanto quanto em perder nosso tempo e explodir nosso disfarce, Morok disse enquanto explorava a área de uma esquina. Não se preocupe, vamos matá-los tão rápido que, quando o Senhor Transparente chegar, já estaremos ao lado do reator de mana. Nesse ponto, estaremos em vantagem. Esse tipo de dispositivo é delicado, lutar nas proximidades significa destruí-lo. Lit respondeu. O que te dá tanta certeza do nosso sucesso? Estamos ambos altamente motivados. Lit se transformou em sua forma híbrida. Plória está em uma sala perto do reator, então nenhum de nós tem motivos para se conter. É fazer ou morrer, e eu não tenho intenção de morrer. Continua no próximo vídeo.